Hoje a gente vai falar sobre os impactos da produção do jeans. Então, mas o que isso tem a ver com sustentabilidade? Vem comigo que a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Hoje eu convidei, então, para participar conosco a professora Larissa, também minha colega de mestrado, que ela vai expor um pouco aí sobre o tema de pesquisa dela, o tema da dissertação, que são os impactos da produção do jeans. Tudo bem, professora Larissa? Oi, pessoal. Obrigada, professora Natane, pelo convite mais uma vez. Como a Natane comentou, eu faço mestrado junto com ela em tecnologias limpas. E o foco da minha pesquisa é com relação aos impactos na produção de jeans. Eu sou formada em moda, então a gente busca, na minha dissertação, entender um pouco sobre quais são esses impactos, e é o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui. Então, para a gente entender quais são esses impactos, nós precisamos pensar que uma peça de roupa, ela tem um ciclo de vida. Então, desde a produção da matéria-prima, da fibra têxtil, ou da matéria-prima dos aviamentos, de tudo que vai ser utilizado na peça, até o seu descarte, em algum momento haverá um impacto ambiental ou um impacto social. E no caso do jeans, a gente observa que esses impactos são inúmeros. Em todos os processos produtivos, nós temos algum tipo de impacto. Então, pensando lá no início, na produção da matéria-prima, a gente pode pensar que a principal matéria-prima utilizada no jeans é o algodão. E para produzir o algodão, a gente tem um consumo excessivo de água por conta da irrigação e também um uso muito grande de agroquímicos, no caso do algodão não orgânico. E aí a gente tem um impacto ambiental muito grande com relação à biodiversidade, à poluição da água, só lá no comecinho, na parte da fibra do algodão. E aí no caso das fibras sintéticas, que são utilizadas na mistura do algodão para a produção do jeans, para dar algumas características específicas, a gente tem que pensar que elas são derivadas de fontes não renováveis. Então, aí já tem um impacto gigantesco. E apesar de não precisarem de tanta água para a produção, a gente tem um consumo de energia excessivo. Então, já na primeira etapa da produção, a gente tem esses impactos que são muito grandes e muito prejudiciais ao meio ambiente. Bom, e complementando, então, professora, tem uma outra etapa do ciclo que às vezes as pessoas não levam em consideração, que é a parte do uso, né, da própria lavagem que a gente faz em casa mesmo do jeans, que acaba influenciando nessa questão do impacto ambiental também, né? Sim, sim. A gente tem que pensar que a peça, o ciclo de vida da peça só acaba quando ela é descartada, e muitas vezes ela é descartada indevidamente, ou quando ela acaba, se decompõe, né? Ou quando retorna para o processo produtivo. Então, a gente tem que pensar que não é só, a responsabilidade não vai só até quando sai da loja, ela passa além disso, né? Exatamente. E como é o foco aí da professora também, a questão do tingimento, o processo de lavanderia do jeans, né? Que já pegando ele enquanto produto, né? Tem ali o impacto enquanto fibra no processo inicial. Já no processo produtivo, a gente tem aí esse impacto maior da questão da lavanderia, dos beneficiamentos que são aplicados nesse produto. Sim, a gente observa que o jeans, ele segue diversas tendências, né? É um dos produtos mais fortes, mais democráticos na indústria da moda, então por isso é até um dos motivos que eu estudo jeans, porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que não tenha uma peça jeans no guarda-roupa. E essas peças, normalmente, elas seguem tendências que agregam cada vez mais processos nesse jeans. Então, para o jeans ficar da cor, da tendência daquela estação, ele precisa passar por diversos processos. Para receber aqueles desbotados no jeans, que é feito com pergamanato, a gente também tem um processo em cima. E aí, em cada um desses processos, o jeans passa também por uma etapa da lavanderia. E assim como o tingimento. E nessas duas etapas, tanto lavanderia quanto tingimento, a gente tem uma geração de efluentes, que são as águas residuais que são geradas nesses processos. E aí essas águas têm resíduos de corantes, que muitas vezes são tóxicos, agentes de fixação da cor. A gente tem também metais pesados, que são altamente prejudiciais tanto para a saúde humana quanto para
para a saúde dos animais que vivem naquele local. Sim, e tudo isso se dá pela forma como são descartados, né, professora? Não tem além de ter todo esse consumo, na maioria das vezes não tem esse cuidado, não tem um tratamento, não tem um local destinado para haver esse descarte, o que acaba acarretando aí essa série de problemas e N situações aí que a gente pode ver aí ao longo do mundo, né? Não só a nível Brasil, mas existem grandes indústrias em outros países que acabam, às vezes, tendo um cuidado menor. Tem até, acho que um documentário, né, que fala sobre a indústria do jeans, eu não me recordo qual que é o país agora, mas é, assim, algo horrorizante de você assistir, você fica pensando, meu Deus, é assim que acontece, é isso mesmo? E sim, na maioria dos lugares, às vezes, né? Sim. Não tem esse cuidado, essa preocupação com essa questão do tratamento do efluente. Sim. Aí, professor, outro ponto que acho que também a gente poderia destacar, que às vezes acaba passando despercebido, né? A gente foca tanto nessa parte do efluente líquido, a questão dos resíduos sólidos, né? Dentro desse processo da lavagem. Sim, a gente tem, então, a questão da geração de lodo na lavanderia, que é um resíduo sólido que sai desse processo e muitas vezes ele é descartado em aterro industrial. E aí acaba contaminando também o solo. Já existem pesquisas que buscam utilizar esse resíduo sólido para construção civil, por exemplo, mas ele ainda não chegou em larga escala, então a maior parte das indústrias continua descartando nos aterros industriais. E aí a gente tem também a questão dos resíduos sólidos da parte do corte, da manufatura. E a gente tem resíduos de papel da modelagem, a gente tem resíduos de tecidos também, de sobras de tecido do corte, a gente tem aviamentos com defeito que muitas vezes são descartados indevidamente, peças mesmo com defeito que acabam não voltando para o processo produtivo e são descartadas também em qualquer lugar ou acabam indo para o lixo, para o aterro comum. Exatamente. Então, apesar desses resíduos não serem tão tóxicos quanto a água, em grandes quantidades eles contaminam o solo. A gente tem que ter atenção nisso. Sim. E um outro destaque aí que a gente pode trazer é que, na maioria das vezes, não é um jeans 100% algodão, né? Ele tem ali sempre a mistura de um elastano, de alguma outra fibra. Então, isso acaba influenciando também na forma como ele vai se degradar, como que ele vai reagir em relação ao solo. A mão de obra escrava, que é um tema aí que gera bastante polêmica dentro da indústria da moda. Sim, a gente tem vários documentários que mostram isso. A gente tem o The True Coach, que é o mais famoso, né? Que vai trabalhar com a questão do desabamento na Plaza, que as pessoas trabalhavam lá em condições análogas à escravidão. E a gente tem também um documentário nacional, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que vai falar da produção em Toritama. Eles não mostram nada com relação ao trabalho escravo, mas também a exposição desses trabalhadores. Pessoal, então a cadeia do jeans tem muito a oferecer aí para a gente estudar, para a gente conhecer e saber o que acontece em cada processo. E você, às vezes não fica se perguntando o que você poderia fazer, quais processos poderiam ser feitos para que tudo isso fosse evitado? Um deles, na professora, já seria o fato de você consumir menos ou de abandonar um pouco essa questão da tendência do jeans. Por que não usar um jeans antigo, um jeans que talvez era da sua avó ou que tem no guarda-roupa da sua mãe? Porque o jeans ele é um tecido que vai durar por muitos anos. E acredito que muito dificilmente vai cair de moda. Ele vem a cada temporada com uma nova tendência, com uma nova roupagem, mas dificilmente você vai perder esse jeans aí no seu guarda-roupa. Sim, a gente tem que dar novos sentidos, né, às peças, que muitas vezes a gente acha que já não tem mais o que fazer com aquilo. Se a gente olhar de um jeito diferente, a gente consegue repensar em como reutilizar aquilo para não ir diretamente para o lixo, né? Exatamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer mais uma vez a Larissa por ter aceito o meu convite para vir falar um pouquinho sobre moda e sustentabilidade e trazer aí um pouco da pesquisa dela sobre o jeans. Se você ficou curioso, quer saber mais, pesquise aí, dá um Google, pesquise sobre os impactos da produção do jeans,
pesquise na sua cidade se tem alguma empresa, tente saber como são esses processos, fazer uma visita, que é algo assim muito interessante, né, professora? Até mesmo os documentários, né, para ver um pouco dessa realidade, eles enquanto designers de moda. Sim, é importante a gente ter essa visão, porque como designer a gente vai projetar. Então, o que a gente pode fazer lá no projeto do produto para reduzir esses impactos ambientais e também como consumidores passar a questionar mais os nossos hábitos de consumo, questionar também as marcas quanto aos processos produtivos, porque a gente viu que não são poucos os impactos, e como eu comentei, para garantir que a gente sobreviva, para garantir que a Terra tenha recursos para que nós sobrevivamos, a gente precisa começar a pensar nisso a partir de agora. Exatamente. E quem mais pensar do que nós, que somos próprios criadores de moda, né? Lançamos tendências, criamos produtos. Então, a gente tem que ter aí essa consciência do que a gente está colocando no mercado. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.